de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. E bem-vindo, minha bancada, Michele Senise, Márcio Escudeiro. Nosso convidado de hoje é um convidado de altíssimo garbo e elegância, Marcelo Spielmann. Gente, um dos biólogos mais respeitados do Brasil. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-graduado em meio ambiente, também pela UFRJ, autor de 8 livros, cofundador e diretor executivo do Instituto Ecológico Aqualung por 22 anos. Foi indicado para a personalidade em 2015 na categoria Sociedade e Sustentabilidade do Prêmio Faz a Diferença do Globo, eleito na categoria Ciência, Prêmio Carioca do Ano 2016 na revista Veja, Rio, a antiga Vejinha. 2019 tornou-se conhecido pela distinção Líder para o Desenvolvimento da América Latina, instituída pelo Senado da Argentina. E em 2020 foi condecorado como Cavaleiro da Ordem do Mérito Naval. Atualmente é diretor-presidente do Instituto de Conservação Marinha, diretor-presidente de honra, se eu não me engano, do Aquário Marinho do Rio, Aquarrio. Seja muito bem-vindo, Marcelo Spielmann. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui com vocês. Esse papo legal. Aí, sempre gostoso, sempre gostoso. Então, vamos lá. Um grande bate-papo, vamos lá. Bom, minha bancada, vocês querem fazer as honras, por favor? Importante, né? Então vamos lá. Importante falar com a nossa audiência. Para que não se esqueça de se inscrever no canal, para não se esquecer também de ativar o sininho, para não se esquecer de dar o like nesse papo que vai ser sensacional. Não é mesmo, Michele? Olha, Márcio hoje falou calminho, tô fazendo escola, hein? Não brigou mais com ninguém. Gostei. Calma, tá preparado lá pra frente. Gente, é isso. Pedi para vocês se inscreverem no canal, porque sempre tem entrevistas muito boas aqui, muito agregadoras, então vale a pena. Muito bem. Bom, pessoal, vamos começar a sabatinar o nosso convidado e, seguindo a tradição de Ladies First, Michele Senise, quer fazer as honras? Faço, só queria incluir uma coisa muito legal no currículo dele que você não falou, gente. Marcelo Spielmann está no Wikipédia. Olha o nível do nosso convidado. Não é todo mundo que entra no Wikipédia, né? Quando você digita lá o nome da pessoa, tem a história dele. Incrível, muito legal. E mais importante, é flamenguista, viu? Que eu esqueci de falar. Você falou que a primeira a falar tinha que ser eu. Não quero falar de futebol, não quero falar de time, não acho que é o momento, entendeu? Assunto bom, né, Michele? Não é, estou em minoria hoje. Enfim, Michele. Eu queria fazer uma pergunta sobre você, assim, mais da sua história, né? Eu normalmente venho aqui para o programa com trabalho de casa feito, pesquiso sobre as pessoas que eu vou entrevistar, e eu sei que você estudou numa das melhores escolas do Rio, na turma especial de uma das melhores escolas, e fez biologia, né? E aí eu sei que assim, muita gente falava para você, mas por que não medicina? Por que não medicina? E, assim, em geral, assim, quem faz biologia, às vezes, carrega a fama de fazer biologia porque não alcançou medicina, e não era o seu caso. Você sempre quis biologia, sempre quis isso por amor. Você teve que provar isso para as pessoas? Você teve que, em algum momento, falar que, não, gente, mas eu vou fazer biologia porque eu quero cuidar de tubarão, eu quero entender melhor sobre isso, para não ficar com aquele negócio de, não quer medicina, como pode? Bom, eu já saio dando nota 10 pelo seu trabalho de casa, porque realmente não sei de onde você tirou essas coisas, essas fontes todas. Eu tenho umas excelentes fontes. Eu, na verdade, meu pai é médico, meu irmão mais velho também é médico, então vem de uma família, meu primo do meu pai também era médico, então vem de uma família aí de médicos, mas eu quando tinha... Eu, na verdade, comecei... Quer dizer, somos 4 irmãos lá em casa. O mais novo tem 8 anos de diferença, então é uma outra geração, mas esse irmão mais velho e o irmão gêmeo que eu tenho, a gente então teve as mesmas experiências, cada um seguiu uma linha, ainda que hoje todos nós tenhamos uma ligação forte com o mar, mas eu, por causa da pesca, essas coisas todas, pesca de linha, comecei com 11 anos de idade a fazer pesca submarina,
Uma das coisas que mais me impressionava quando eu entrava na água, que era aquela beleza do fundo do mar, mas mais me impressionava é como é que os pescadores mais antigos, mais experientes, conseguiam olhar o peixe e identificar o peixe. Isso é uma coisa que sempre me atraiu a atenção. Então, eu sempre quis também conseguir identificar um peixe no bate-pronto, vamos dizer assim. Olhou, sabe que peixe é. E aí comecei realmente com 11 anos, fui. Quando eu tinha 16 e eu já sabia identificar os peixes pelo nome vulgar, né? O filme do James Bond, O Espião que Me Amava, falava de ele se fazia passar por um biólogo marinho e ia no laboratório submarino do para testar, para saber se realmente era um biólogo marinho. Olha, num grande visor, passavam uns peixes super coloridos do Indo-Pacífico, e o cara perguntava: que peixe é aquele? E o James Bond, pá, na lata com o nome científico. Que peixe é aquele? Pá, na lata com o nome científico. Aqui eu fiquei hipnotizado. Falei assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero olhar um peixe e saber que nome é pelo nome científico, não mais pelo nome vulgar. Isso com 16 anos. Eu já tinha entrado no Princesa Isabel, a escola que você estava se referindo é a Princesa Isabel. E aí... Estudei lá também, Botafogo, né? Então, na Rua das Palmeiras. Rua das Palmeiras, isso, estudei exatamente. Lá também. E aí, isso que você falou é verdade, eu fiz depois, nem sei por que isso aconteceu, mas aconteceu, eu fiz a turma especial biomédica, era uma turma de tecnológica e uma de biomédica. Eu fiz parte da biomédica durante o terceiro ano, sei lá, 80%, 90% ali era medicina. Passei, eu quando fiz a opção, na época era vestibular, não era o que é hoje, você tinha que fazer a primeira opção, segunda opção, nem me lembro se tinha terceira opção. Eu só fiz uma opção. Era o UFRJ Biologia Marinha, que é o único lugar que tinha Biologia Marinha, que era bastante considerado. Passei. Os pontos que eu fiz naquela época, eu poderia ter passado também para Medicina na UFRJ. Então, realmente não foi, no meu caso especificamente, não foi essa coisa, eu vou fazer Biologia porque eu acho que eu não consigo passar para Medicina. Foi por amor. Tá? E aí foi por aí que eu fiz a biologia e depois de me formado, eu tenho 5 livros publicados só na área de peixes, tubarões, identificação de peixes e tubarões, exatamente por isso. Né? É esse clique que é interessante, que eu acho super interessante, que agora o aquário eu consegui também ver essa questão, que é esse clique. Poucas pessoas têm, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 21, outra de 25, e você percebe por aí que não é fácil, não é para qualquer um com 16 anos, 17 anos, saber o que vai ser na vida, realmente. É muito difícil, a gente sabe disso, né? As pessoas hoje, é difícil, muda uma profissão, depois faz vestibular para outra, sai mudando porque não sabe exatamente o que é da vida. Então, eu me sinto privilegiado por ter tido essa oportunidade eu queria te fazer saber o que vai ser na vida. Exatamente do que você está dizendo, porque a gente vê vários estímulos, né, de famílias, de mercados, para o cara ser advogado, para o cara ser médico, né, para, sei lá, engenheiro, e você teve uma coisa muito sua, né, quer dizer, eu quero saber identificar aqui o peixe. Para o biólogo, para a biologia, a gente não tem tantos estímulos, e o aquário, eu acho, que é um desses estímulos que podem ser assim, fundamentais para alguém, por exemplo, escolher esse caminho. Eu fico imaginando que não seja uma tarefa fácil, por quê? Primeiro que é um mercado que nos parece um pouco restrito, né? Desafiador. E segundo, que eu acho que é difícil as pessoas compreenderem, até nessa fase da vida, as possibilidades, né? Como não tem um contato muito grande das pessoas, das famílias, por exemplo, se o cara não tiver um histórico na família ligado a esse cenário, fica difícil até estimular a criança a buscar o conhecimento sobre isso e estimular ele a seguir esse caminho. Você vê esse cenário dessa maneira, o aquário seria, o aquarrio seria um lugar justamente para despertar esse interesse e é tão importante, né? Cuidar do nosso meio ambiente, entender o nosso meio ambiente, entender as espécies. Isso é um negócio fundamental. Você acha que o caminho é esse? É levar as pessoas o conhecimento? E de maneira lúdica, né? Não, com certeza. Eu tenho dito que
Também não adianta, seu pai é médico, você vai ser médico, seu pai é engenheiro, você vai ser engenheiro. Se você não tiver paixão pelo que você vai fazer na vida, você vai ser, no mínimo, frustrado. As chances de você ser um frustrado pelo que você faz são muito grandes. Então, eu acho que, primeira coisa, uma coisa que eu sempre falo para as minhas filhas, uma referência se você hoje chega no domingo e você olha para a semana e diz, puta, caramba, vai começar tudo de novo, você não é feliz no que você faz. Tem que chegar no domingo e dizer, puta, tô louco, chego segunda-feira para continuar fazendo as coisas gostosas, adoro o que eu faço, e um maior prazer. Então, esse é uma referência para mim. E outra coisa, a biologia, quando eu saí da faculdade, eu me formei em 1984, efetivamente, hoje é mais difícil, continua difícil, mas a área de biologia é muito maior do que era na minha época. Tá? E um ponto interessante é que hoje o aquário emprega mais de 60 biólogos. Então é legal isso. Agora, o que eu acho que o aquário faz as crianças e os jovens têm ali a oportunidade de ter o clique que eu tive. É o poder de transformação que o equipamento tem sobre as crianças e os jovens. A criança olha aquilo ali, vê aquele mundo que ela nunca viu, na verdade a maioria nunca viu. Aliás, pescadores que têm 50 anos de pesca nunca viram um peixe vivo dentro d'água. Eles só conhecem o peixe morto fora d'água. Então, essas crianças têm a oportunidade de ver um mundo que ela nunca viu. E ali, naquele momento, elas podem ter o que eu tive. Olhar e falar assim, caramba, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu dou um exemplo do poder de transformação que equipamentos como esses, grandes museus, grandes aquários, têm sobre as crianças. A história real de um cara chamado Jean-Luc Martinez, na década de 1970, se eu não me engano. Ele era uma criança pobre, bastante pobre, morava na periferia de Paris, o pai era zelador, a mãe carteiro, ou o contrário, e ele nunca tinha pisado no museu até os 11 anos de idade. Aos 11 anos, ele teve a oportunidade de ir ao Louvre, numa visita escolar como as que a gente tem no aquário. Ele entrou no Louvre, olhou aquilo tudo e falou, caramba, é isso que eu quero fazer na minha vida quando eu crescer. E desde 2013, ele é o diretor-presidente do Louvre. Então, é esse poder de transformação que eu acho que é fundamental, que um grande equipamento como o aquário presta à sociedade. Dá essa oportunidade a algumas crianças de conhecerem coisas que elas nunca viram na vida e dali você puxar um Pelé da ciência. Sabe? Isso. Não são todas. E outra coisa que eu sempre digo, ser o que você quer ser na vida é duro. É muito duro. Você, mesmo crianças da classe média, média alta, é duro você chegar a ser o que realmente você quer ser. Uma criança que não tem nenhuma condição financeira é muito mais difícil ainda, mas não é impossível. Esse é um exemplo de fora, mas tem vários exemplos aqui no Brasil de crianças pobres que, diante de uma oportunidade, batalharam e chegaram lá. Então, eu acho que esse poder de transformação, que eu acho que é uma das coisas que mais me motiva, que mais me satisfaz do aquário. E isso vai acontecendo, tem um boom de biólogos marinhos já. Outro dia ligou uma amiga da minha mulher, dizendo que a filha ia fazer medicina, olha só, acabou, mudou e vai fazer biologia por causa do aquário. Eu, como pai, talvez não ficasse satisfeito com isso. É incrível isso, porque é a coisa... A medicina, eu sempre digo que a medicina é a única profissão que o cara não morre de fome. É verdade. Então você tem... O cara se forma engenheiro já teve vários picos, agora tem baixas, não tem emprego para engenheiro. Todas as profissões têm suas dificuldades. A medicina é a única profissão que você faz. Você pega um plantão de 24 horas uma vez por semana, ganha 15 mil reais. Pelo amor de Deus, então, morrer de fome o cara não morre. Tá? Pode até não gostar. E uma coisa que eu acho interessante da biologia é que a maioria dos biólogos são apaixonados pelo que faz. Isso já é um passo inicial bastante importante para você conseguir fazer alguma coisa que te dê satisfação e você se realize profissionalmente. E eu não estou falando de dinheiro aqui, tá? Se realizar profissionalmente é ter satisfação, retorno profissional, pessoal, pelo que você está fazendo. Se com isso você ganhar dinheiro, ótimo. Aliás, sem dúvida, você tem muito mais chance de ganhar dinheiro fazendo o que você gosta, que você tem paixão, do que o contrário, né?
Verdade. Ô Marcelo, eu vou confessar que eu ainda não fui no Aquarrio. Realmente eu estou devendo uma visita no Aquarrio. Eu vou conhecer, sim. Até estava empolgado, mas aí veio essa quarentena aí, derrubou tudo quanto é que é projeto para esse ano, derrubou, enfim, derrubou bastante coisa aí. A gente tá atravessando aí essa pandemia, tentando mitigar, né, os efeitos da pandemia. Mas é o que me chamou a atenção e a minha pergunta é que o seu livro mais recente é Aquarrio, a história de superação para realizar um sonho. Sem dar muito spoiler, mas de repente podendo falar, pelo menos assim, dando uma pincelada, deu muito trabalho, realmente foi muito difícil realizar esse projeto do Aquarrio. Tiveram muitas dificuldades, tanto na área, no âmbito empresarial, na parte financeira. Como é que foi esse processo até chegar? Porque eu sei que o projeto é sensacional. Eu não fui presencialmente, mas eu já vi vídeos, enfim. Tive até passeio virtual lá dentro, câmera virtual, 360. Conheço, mas não fui pessoalmente, mas achei espetacular. E as pessoas que já foram, que eu conheço, todos só elogiam. Diz que é um negócio espetacular. Então, é espetacular. E eu queria saber como é que foi foi muito difícil mesmo realizar? Cara, olha só, pra você ter uma ideia, ninguém acreditava que ia acontecer, nem minha mulher. Então, e eu não tiro a razão, porque era um negócio muito difícil mesmo. Eu comecei isso tudo em 2005, muito em função dos tubarões. O último livro que eu escrevi foi sobre identificação de peixes, foi sobre tubarões. Vi que ali realmente existia um problema. E como é que você consegue desmitificar o tubarão? Esse é um dos grandes problemas, é esse. O tubarão tem todo um mito que é totalmente verdade. Passei a mergulhar com eles no mundo todo, para mostrar que você pode mergulhar com eles sem nenhum problema. Mergulhei com quase todas as espécies, especialmente as 3 mais perigosas, vamos chamar assim. Mas o filme de Hollywood também botou medo em todo mundo, né? Claro, o filme... ali ter fobia. Medo, quando eu vou mergulhar com tubarão, eu tenho medo. Qualquer animal que tem boca e dente morde. Eu também mordo. Então, tem que ter medo. Agora, quando o medo foge ao controle, tá? Pessoas que nunca viram o mar, quando a pessoa diz que tem medo de tubarão, não, você tem fobia de tubarão. Pode ter medo de um animal que você nunca viu, nunca vai ver na sua vida. Tá? Então, esse é o problema do tubarão. E aí, como é que eu faço para levar as pessoas para mergulhar com o tubarão? É difícil. Então, eu pensei, como é que eu trago, então, trazer o tubarão para as pessoas? Foi aí que surgiu a ideia do aquário, isso em 2005. Eu comecei a construir essa ideia. Vários estudos, percebi que o aquário tinha que ser um aquário de nível internacional, um grande volume. Tá? Então, tinha que ser, realmente, o Rio de Janeiro comportava um aquário desse tamanho. Tinha que ser focado especialmente em educação, pesquisa e conservação. E aí é fazer bem feito, que é exatamente o papo que a gente estava falando antes. Sabe? Quando você é apaixonado pelo que você faz e faz bem feito, as chances de você ser bem sucedido são enormes. Então, fazer bem feito, quando você fala de aquário e zoológico, é fazer um equipamento verdadeiramente focado em educação, pesquisa e conservação. Depois, o aquário pode ser uma opção de outras coisas, entretenimento, uma série de coisas, até ter êxito comercial, como o aquário do Rio tem. E outra coisa, 100% privado. Não tem R$1 público investido naquele equipamento, nem na obra, nem na gestão dele. Tá? E o aquário, antes de fechar, ele já estava passando de 3,5 milhões de visitantes em 3 anos. Sucesso total. Né? Mas foi toda uma luta aí, porque inicialmente em 2008, em 2007 eu ganhei a cessão de uso desse terreno, em 2008 eu estava viabilizado financeiramente com patrocínio, e em 2008 o mundo quebrou. E aí tive que mudar o modelo de negócio. Depois eu mudei o modelo de negócio a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. Foram vários modelos de negócio, gastando dinheiro, tempo. Foram quase 11 anos de luta aí, de persistência, até que em 2012, final de 2012, eu fechei uma parceria com o Grupo Cataratas. O Grupo Cataratas é um grupo muito bom, muito forte financeiramente, e que já atuava
nessa área de parques e natureza. Então, hoje o Grupo Cataratas tem Fernando de Noronha, Foz do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras, tem o Zoológico do Rio, agora é o Bioparque, que está sendo reformado, foi privatizado finalmente, tá? Então vai ter um papel relevante para a sociedade, como o Aquário do Rio tem a gestão do aquário também. E aí, em 2012, a gente começou, então, fizemos a parceria, que foi ótima, 4 anos de obra para lançar o aquário no final, em novembro de 2016. Então, foi uma luta. No livro eu até conto, porque a primeira reunião que eu tive a sessão de uso foi dada com César Maia, o último ano de gestão do César Maia. No primeiro, assim que o Paes assumiu, eu me lembro, eu tive uma reunião com ele, fui lá mostrar todo empolgado, né? E ele olhou e disse, olha, se você realizar esse projeto, eu te dou um beijo. Ou seja, obviamente, desacreditado de que aquilo ali ia rolar, né? Pô, projeto do caramba, mas, cara, você conseguiu fazer isso, eu te dou um beijo. E aí, na inauguração, era para ele me dar o beijo. Ele não foi. Incrível, porque aí agora, ano passado, eu estava sentado no RB1, no estacionamento, ali tem um estacionamento do RB1, que você deixa o carro ali, acho que eu tinha ido ao Museu da Manhã, então parei o carro ali, estou esperando o carro vir, quando ele aparece, aí faz uma festa com as meninas do bar, que tinha um barzinho ali, um negócio. Bom, esse cara foi o cara que fez um sucesso, aí aproveitei a deixa e falei assim, bom, aproveitando isso tudo, falei, olha, você ficou me devendo um beijo, você lembra disso? E ele super bem-humorado falou, não, claro, eu te dou um beijo, só se for agora. Eu falei, então tá. Aí peguei o celular, botei o assessor dele, tirar a foto e está no livro. Que maravilha. Então, ganhei o beijo do prefeito, ex-prefeito, naquela época, mas é isso, foi desacreditado durante muito tempo. Essa que é a verdade. Até pelo próprio prefeito, e eu não tenho como dizer que não poderia ser diferente, porque era difícil mesmo, muito difícil. E até porque eu sou um cara de classe média, sem nenhum recurso. Quer dizer, então, imaginar que eu vou fazer um projeto de 100 e poucos milhões de reais, maior aquário da América do Sul, quer dizer, tem que ter muito peito e muita vontade, né? Muita resistência. Incrível. E é sempre isso que faz a diferença. Momentos, né? A gente fala muito. É uma montanha-russa de emoções. Vários momentos que eu fui tirar no meu tapete, eu tive que respirar fundo, e aprendi que bom cabrito não berra. Então, você se a onda. Você falou, é um belo exemplo de persistência, empreendedorismo e acreditar no sonho. Agora, você falou aí do livro de Mergulhar com Tubarões, sobre tubarões. Eu tive essa experiência, minha bancada, vocês não sabem que eu nunca contei para vocês. Quando eu trabalhava no SBT, eu fiz uma matéria com o pessoal lá do Projeto Tamar, na Praia do Forte, ali no Nordeste. Fiquei até amigo do diretor do projeto, esqueci até o nome dele, eu sou baiano. Marcoval. Isso, isso mesmo. É muito gente boa, um cara bacana. Se ele assistisse, um beijão para você, que é um cara muito bacana. E, gente, eu mergulhei com tubarões, entrei naquela, não sei se fala, como é que é o nome técnico, tipo uma cela, um gradil. Uma piscina. Uma piscina, né? Mas com grade, né? O tubarão não vinha perto de mim, não, porque tinha grade. Quer dizer, ele batia na grade, mas, gente, assim, a primeira impressão é um pavor absoluto. É um pânico que dá. Depois que desce, e aí você... eu mergulho... Eu já mergulhava antes, então assim, aí você começa a relaxar. E, de fato, dá até para fazer carinho. Acreditem ou não, dá até para fazer carinho, mas é o que o Marcelo falou. É uma mistura de pânico, de fobia, com medo, com tudo que você pode imaginar. E aí depois você vê que a coisa não é bem assim, não. E eu recebi uma aula absurda do Gui, né? Fiquei lá uma semana praticamente, 3 dias depois eu já estava querendo entrar por vontade própria, já virei amigo dos tubarões, mas é um negócio, é uma sensação. Recife também eu tive essa oportunidade de fazer, eu não me lembro agora o projeto que foi em Recife,
não me recordo agora, mas também... O pessoal de Recife Artificial, provavelmente. É uma bióloga. É uma bióloga, eu esqueci o nome dela, mas é uma pessoa também muito legal. E o projeto Peixe Boi Marinho, que é lá em cima, lá no Nordeste também, que eu também fiz uma matéria muito bacana lá. Então eu sou ligado, eu não sou bobo no assunto, não. Eu rodei muito aí o Brasil, fazendo projeto também em Foz do Iguaçu também tem um projeto bem bacana lá, ligado à preservação do meio ambiente, né? Enfim, é um projeto bem bacana. Então, assim, fiz vários projetos ligados à preservação do meio ambiente. E aí vem a pergunta também, né? Uma pergunta que até a gente ia conversando com o Guida no programa passado, Fernando Guida, que é uma pessoa muito querida e tal. Você acha que o empresário hoje, que ainda não se tocou, não deu a importância que deve dar ao meio ambiente, ainda existe espaço, a sociedade ainda vê com bons olhos esse tipo de empresário que só visa o lucro? A gente sabe que é lógico que o empresário quer o lucro, né? Ninguém faz nada de graça, mas no sentido de só visar o lucro e não ter essa preocupação sustentável, né? Essa preocupação com o meio ambiente. Você acha que ainda tem espaço com tanta informação que a gente tem na internet em tempo real? Não. Eu acho que o lucro é normal. Qualquer business tem que ter lucro e tem que ser saudável financeiramente. Senão ele morre e acaba. Então, essa sempre foi uma questão até do próprio Aquário, quando eu construí, dele saber que ele era um bom business. Tem que ser um bom business, mas primeiro tem que fazer um bom trabalho na área que eles propõem. Hoje você não abre mais uma birosca sem pensar em meio ambiente. Tem como? Não existe mais isso. A sociedade não permite, não recusa esse tipo de coisa. Então, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter um viés, não só meio ambiente, mas responsabilidade social, que também é muito importante. Eu acho que os dois, responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Sem isso, hoje, não faz sentido, inclusive não faz sentido abrir um negócio que não tenha esse viés. Então, é importante. Claro, a gente está falando aqui de várias coisas. O cara, quando abre uma loja, seja de tecido, seja de venda de roupa ou qualquer coisa, ele pode, efetivamente, ter um viés social e ambiental. Basta que ele queira, basta que ele se programe para isso. Isso é, em absoluto, tá? Diminui o lucro dele, muito pelo contrário. Se ele for um bom empreendedor e tiver a inteligência, ele usa isso como uma ferramenta de divulgação e de captação de mais clientes. Então, é o que eu falo, eu já estou há quase 40 anos nessa parte do meio ambiente, e o romantismo já acabou há muitos e mutos anos. Então, uma empresa, ela só reduz a quantidade de água, ou recicla a água que ela utiliza, se isso der lucro para ela, for interessante financeiramente. Então, acabou o romantismo de que achar que o cara vai fazer por simplesmente... Não, as pessoas hoje fazem também porque aquilo é importante para a empresa. E você vê, hoje mesmo está aí acontecendo, né? Várias empresas, private equities, que não vão investir no Brasil porque o Brasil não está cuidando da natureza. Então, isso vai acontecer e cada vez mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não. Ótimo, o Aquário é um grande exemplo, né, de uma iniciativa sustentável, totalmente voltada à natureza e que gera dinheiro. Eu tenho certeza que o zoológico, agora com essa reforma, porque são ambientes super atrativos, né? Eu era apaixonado, sempre fui por esse tipo de evento, sair, sabe, com a família, para você visitar esses lugares, ter acesso aos animais, são coisas diferentes para uma criança, né? Para um jovem, é uma experiência maravilhosa. E ter acesso a isso é fundamental até para o desenvolvimento das pessoas. A gente ficou muito órfão disso aqui, né? O zoológico teve uma época muito decadente. Quando eu era criança era muito legal, mas depois ele ficou muito ruim. Né? Era até deprimente, os bichos muito magrinhos. Prestavam um péssimo serviço à sociedade. Verdade. É verdade. Tem que ser fechado mesmo. Aliás, todo zoológico aquário que presta um péssimo serviço tem que ser fechado. Tá? Então, não tem como você ter isso. Então, e era uma experiência ruim, né?
E aquela coisa de você fazer com amor, de você desenvolver, é muito bacana. As pessoas vão para fora para ver isso, né? Quantas pessoas vão lá para Disney para ter acesso a esse tipo de coisa que podiam estar visitando similares aqui no Brasil, no próprio estado, melhor dos mundos, né? Está aqui, está perto da gente. Então, de fato, se você tem uma iniciativa bacana, um projeto interessante, ele é lucrativo. Claro. E muitas das vezes falta equilíbrio, né, Marcelo? Nem tanto, nem tão pouco. A gente vê uma disputa. Existe uma polarização muito grande nos discursos hoje, né? Políticos, seja lá o que for. Tá todo mundo querendo pegar bandeiras muito extremas, quando, na verdade, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, quando você monta uma indústria, uma empresa, tem sim que preocupar com o meio ambiente, tem sim que se preocupar com a lucratividade, mas essas coisas funcionam tão bem juntas, né? Que não faz nem sentido a gente ter esses conflitos de interesse. Com certeza. Pra você ter uma ideia... Vai, Marcelo. Quer falar? Não, pra você ter uma ideia, o aquário... A gente começou com a FRJ. Eu sempre soube que era importantíssimo ter pesquisa científica. Tanto é que a quarentena que eu criei é uma das maiores quarentenas do mundo. E é porque, não só a gente ia utilizar essa área para colocar os peixes antes deles entrarem nos recintos, mas que depois eu usaria como pesquisa. E hoje é usado. Tá? Então, o aquário hoje faz um papel 20 vezes melhor do que eu mesmo imaginei que ele faria. Então, hoje são 30 pesquisas científicas inéditas no mundo, pesquisas importantíssimas, relevantes. O aquário investe, ele não tem custo, ele não gasta, ele investe em pesquisa, sempre. Desde o início eu falei, nós vamos colocar uma parte do lucro em pesquisa. Isso é investimento, não é custo. Tá? E isso se deu de uma forma brilhante. A parte de conservação marinha é sensacional. O aquário hoje reproduz 4 espécies de raia ameaçadas de extinção, cavalo marinho, água-viva, uma série de organismos que estão ameaçados, a gente reproduz e as pesquisas continuam acontecendo para que aumente mais o número de espécies reproduzidas em cativeiro. Recentemente, ano passado, a gente reproduziu a primeira reprodução no mundo de raia borboleta, aconteceu no Aquário Marinho do Rio. Nossa, foram 5 filhotes, continuam vivos até hoje. E há 2 ou 3 meses atrás, tivemos uma segunda reprodução dessa espécie, única no mundo. Então, o aquário faz um papel brilhante. A parte de educação é sensacional. As crianças visitam e, olha só, nós somos 100% privado, mas todas as crianças de escolas públicas entram de graça no aquário. Isso é uma coisa que eu sempre fiz questão que acontecesse e acontece. E é importantíssimo dar acesso a essas crianças que não podem pagar R$100 de ingresso, claro que não podem, tá? Mas elas precisam ter acesso a esse tipo de equipamento. Então, eu acho que faz parte da responsabilidade social do aquário dar acesso a essas crianças, dar acesso a uma série de pessoas que não podem pagar, e a gente dá acesso a todo mundo. Todas as forças de segurança do Rio de Janeiro entram de graça, Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, Exército, Marinha, Aeronáutica, todos os pedidos que nos fazem de ONG, de UPPs, de pessoas que você sabe que não tem condições de pagar, a gente dá acesso. Então, o aquário presta um serviço sensacional. Você vê, o maior projeto de energia solar do estado do Rio de Janeiro e o maior do Brasil em área urbana está no aquário. A gente tem 6 mil metros quadrados de placas solares produzindo 30% da energia que a gente consome. É um case internacional de sustentabilidade e é um exemplo, exatamente o que você falou, é um exemplo. Então, isso tudo sendo e muito certamente, feito, Marcelo, isso teve um investimento inicial grande, mas gerou economia também, né? Esse investimento na energia solar. É aquela história do equilíbrio. É muito importante a gente falar essas coisas para o cara que está iniciando um negócio, um projeto. Mas você sabe qual foi o meu pensamento logo no início? Eu falei, olha só, se esse projeto ficar no 0 a 0, já é um lucro tremendo para o aquário. Porque é um exemplo que a gente dá para a sociedade que o caminho de produção de energia sustentável não tem outro. Não tem outro caminho. A gente precisa encontrar vários caminhos de energia sustentáveis, a eólica, solar, de maré, etc, etc, porque o mundo não dá mais para a gente gastar o que a gente está gastando hoje, de recursos não renováveis do planeta. Isso é uma coisa, o aquecimento global, eu até escrevi recentemente
uma matéria, um artigo falando sobre a analogia da rã em água fervendo. Quer dizer, a questão do coronavírus, essa crise do coronavírus, você compara com uma rã que você joga ela na água fervendo já. Você jogou, ela imediatamente, claro, percebe que ela está em risco de vida e toma uma atitude de pular para fora, que é o que a gente está fazendo com a crise. Imediatamente a gente percebeu que existe uma ameaça à humanidade, estamos respondendo rapidamente com pesquisas, encontrar vacina, remédio, etc. Outra é a questão do aquecimento global. A comparação é, você pega a mesma rã, bota ela numa água fria, liga o fogo e vai esquentando a água. A rã vai se acostumando com aquela água e não tem nenhuma reação, que é o que a gente vem fazendo nos últimos anos com o aquecimento global. Nós estamos nos acostumando com o aquecimento global, mudanças climáticas estão todas por aí, a gente está vendo. Agora mesmo o Sul está enfrentando ciclone, uma coisa que nunca houve no Brasil. Aquecimento, assim, Japão, Espanha, com 47 graus na Espanha, temperatura. Então, a gente sabe, eu tinha casa em Teresópolis, quer dizer, sempre passei minhas férias em Teresópolis, era clássico, você em Teresópolis você tinha um dia lindo, depois às 3, 4 horas da tarde entrava uma cerração, chovia e de noite aquele céu azul lindo, um friozinho gostoso, mesmo no verão. Hoje, seja em Petrópolis, em Teresópolis, se você não tiver ar-condicionado e ventilador no verão, você está frito. Então, a música da Fernanda Abreu, Rio 40 Graus, já ficou fora de uso, né? Porque verão agora bateu 50, enfim, foi... Essa discussão sobre quem é o responsável, no final das contas, não adianta muito para a gente agora, né? Eu acho que é uma mistura dos dois. Existe um aquecimento natural do planeta que está sendo somado às nossas atividades dos últimos 100 anos, jogando gases de efeito estufa na natureza. Então, praticamente não adianta descobrir o culpado hoje, né? Lógico que a gente tem que diminuir as emissões, mas você pode parar a emissão hoje que não vai. É igual um navio. Depois que o bicho foi, você não consegue frear. Não tem como frear um transatlântico. Então, gente, esse é um problema que as pessoas não estão se tocando. Daqui a 20, 30 anos, 40 anos, a gente vai ter problemas seríssimos. Marcelo, só um minutinho aqui, porque a gente tem um momento audiência, e o nosso momento audiência é aquele momento para tomar uma água, dar uma molhadinha na garganta, e esse momento é o seguinte, são pessoas que mandam para a gente posts, mandam alguma pergunta, alguma frase, alguma coisa qualquer, e o hype da internet, de fato, continua sendo muita política. Então, até que o pessoal não tem mandado muita coisa com política, não. O Baroni mandou para a gente aqui o seguinte, que após 100 dias de isolamento, a conversa dele com a namorada é assim, tô ficando, com um amigo, aliás, tô ficando. Sim, tá ficando como? Tô ficando gordo, tô ficando no fim de semana bêbado, tô ficando assim, tô ficando assado. É mais meme, né? Mas não deixa de ser engraçado. A Vanessa manda pra gente uma que é bem legal também, que ela bota aqui, abre aspas, nenhum sistema financeiro pode operar com eficiência se instituições e investidores presumirem que o governo os protegerá das consequências do fracasso. Fecha aspas, essa frase não é dela, é da Jamie Dimon, CEO da JP Morgan Chase. Legal. E outra aqui que não... Aí vem... Sempre tem um que vem falar de política, mas a gente rapidamente vamos passar aqui. O Fernando diz o seguinte, até com relação a essa lei que foi votada agora no Senado, ele diz, países que têm censura na internet, Coreia do Norte, China, Rússia, Cuba, Turquia, Paquistão, Venezuela e agora o Brasil. Parabéns ao Senado Federal. De fato, essa... Ainda não temos, né? Ainda não temos, porque ela só foi aprovada no Senado, mas vai tramitar ainda, né? Vai para a Câmara dos Deputados, enfim. Mas realmente um já deu risco. Um passo, já deu mais um passo. Já deu mais um passo e perigosamente num caminho estranho. Mas vamos abster o nosso convidado de falar de política, porque senão o assunto Eu agradeço. Acaba indo para outro lado. E vamos aproveitar a Michele, que estudou bastante aqui o nosso convidado, para novamente vir com a pergunta daquelas lá do
fundo do baú. Nada. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas eu já vi que o tempo não vai dar para eu matar. Não, mas pode fazer. Manda ver. Vamos ver. Mas eu só queria complementar uma coisa que o Márcio falou, uma coisa bem importante aí, sobre sobre o lance do zoológico. O Zoológico do Rio prestou realmente um desserviço por muitos anos. E assim, era um medo do Aquarrio. Aliás, é Aquarrio ou Aquário? Porque a gente fala Aquarrio. Aquário Marinho do Rio. Aquarrio. Estamos certos. Então, assim, era um medo do Aquarrio ser mal interpretado, porque, assim, isso é muito claro, tem muito a ver com a gestão, né? O zoológico não tinha uma boa gestão, não era focado em pesquisa, os animais sofriam, os animais estavam magros, mas tinha algum medo no projeto das pessoas olharem para o Aquarrio como mais um projeto que tira o animal da natureza? Ué, eu não vi o finalzinho, cortou o finalzinho. O finalzinho dizia se era um medo de vocês que as pessoas olhassem para o Aquarrio como mais um projeto que tira o animal da natureza, do seu habitat nacional. Ou você nunca teve esse receio, porque você sempre soube da importância da gestão que você ia fazer, da forma que você ia gerir o negócio? É questão de ter receio, mas a gente enfrentou isso. Logo no início, eu tive várias ONGs dessas que supostamente defendem os animais, partindo para cima, acusando de prisão de animais, etc, etc. Eram poucas, mas existiam. Eu, durante muitos e muitos anos, eu defendi tubarão, baleia, tartaruga, e eu dizia, olha só, depois disso tudo, você acha que agora eu vou criar uma entidade para ferrar com eles? Não faz nenhum sentido. Mas eu sempre dizia, o aquário vai ser um equipamento de educação, pesquisa e conservação. Vai ser, mas foram anos dizendo que ele vai ser. Então, evidentemente, que eu imagino que a maioria acreditou em mim, deu um voto de confiança, até pelo meu trabalho anterior, como biólogo marinho respeitado, ligado ao Instituto Ecológico Aqualung, Projeto Tamar, Baleia Jubarte, a gente apoiou e patrocinou esses projetos todos. Então, existia uma confiança que era relativa, porque na hora do vamos ver, depois que o aquário aconteceu, ele tinha que ser o que eu dizia que iria ser. Né? Então, algumas pessoas, claro, não acreditavam, eu sempre dizia, olha, até hoje eu digo, não tem um preconceito. Vá lá visitar o aquário, tá? E depois, se você visitar, entender o trabalho que ele faz e continuar não querendo, não gostando, aí você tem todo direito, mas não tem um preconceito. Né? E aí, quando o aquário abriu, a gente já abriu fazendo tudo que o aquário, como eu disse a você, hoje o aquário, há muito tempo que o aquário já faz 20 vezes mais do que eu imaginei que ele faria. Então, toda a parte, o pessoal da parte de ambiental, os pesquisadores, começaram a ver que o aquário era seríssimo, fazia um trabalho seríssimo. Então, hoje, eu digo a você, não tem ninguém que não saiba e não acredite que o aquário faz um papel relevante para a sociedade, para o meio ambiente, etc, etc. Tá? Ainda assim, tem sempre gente mais radical que é contra, absolutamente contra. Tá? Elas não entendem que 90% dos peixes invertebrados, só tem peixe invertebrado no aquário, não tem mamífero marinho. Ainda que eles acusem o aquário com fotografia de baleia, de orca, né? De forma leviana. Não, nunca vai ter mamífero. Só tem peixe invertebrado. 90% dos peixes invertebrados que estão lá são os mesmos que você come, que todos nós comemos. São pescados aos milhares todos os dias, tá? E todo mundo come. Você sai do aquário, você vai lá, está vendo garoupa, badejo, cherne, cioba, vários peixes que você sai dali, vai na peixaria ou no restaurante e pede para comer. Tá? Como eu disse a você, então a maioria não, a relação que a sociedade tem com os peixes, que é um recurso marinho, é no prato, morto. Então, a gente ali tem alguns animais que são muito bem cuidados. O aquário foi o primeiro equipamento no Brasil a ter certificação de bem-estar animal, dado pela Wild Welfare, que é uma entidade britânica que certifica zoológicos de aquários no mundo todo. Eles fizeram 2 dias de auditoria e não mudaram uma vírgula. Pela primeira vez, eles saíram do aquário dizendo, está aqui, ó, a certificação, a gente nem precisa ir para lá para analisar. Vocês já ganharam a certificação agora. Por quê? Porque o aquário nasceu com essa filosofia de bem-estar
respeito à vida marinha. Quando morre uma sardinha, o nego chora lá no aquário. Então, e aí as pessoas não entendem isso. Então, o papel de educação, o papel de pesquisa, de conservação, o aquário faz muito bem. Então, hoje não há dúvida nenhuma com relação a isso. Eu também não tenho dúvida nenhuma com relação ao zoológico. O Zoológico do Rio prestou um péssimo serviço quando ele era governamental. Não tinha dinheiro. E por isso que eu acho que todo zoológico e aquário tem que ser privado, porque ele não flutua de acordo com a vontade do prefeito ou do governador, seja quem for. Se ele gosta de bichinho, ele então dá dinheiro para o zoológico. Se ele não gosta de bichinho, ele não dá dinheiro para o zoológico. Não pode ter essa flutuação. Então, o zoológico finalmente foi privatizado pelo Grupo Cataratas, que faz um excelente trabalho, tá? E já tem mostrado isso no aquário e vai fazer a mesma coisa no zoológico. É um zoológico totalmente moderno e reformulado, agora chama bio, não mais zoológico, tá? Em que você tem uma filosofia totalmente diferente do habitual. Tá? É um enclausuramento reverso, chamado enclausuramento reverso, ou seja, quem está enclausurado é o homem e não mais. Legal. Mas olha só, é interessante isso. Nosso respeito ao meio ambiente, aqui no Brasil, que eu estou falando, de certa forma, é muito maior do que lá fora. Eu conheço vários zoológicos e aquários, tá? E eles não têm esse respeito que a gente tem. O aquário, você falou logo no início, o aquário do Rio, ele não deixa a dever a nenhum aquário lá fora. Ele é muito melhor do que a maioria dos aquários. Eu visitei agora, ano passado, mais 3 aquários nos Estados Unidos, e olha só, em Miami, você lembra que teve o ciclone lá, um furacão que acabou com Miami e acabou com o zoológico. Eles reconstruíram o zoológico, eu visitei. Sabe o que eles fizeram? Tem lá uma gaiola, igual de passarinho, não é aquela gaiola de passarinho, redonda, tá? Claro, um pouco maior do que o passarinho, tem 2 orangotangos dentro da gaiola. Esse agora, no século XXI, o americano bota 2 orangotangos dentro de uma gaiola circular. A gaiola circular é uma coisa muito antiga que não pode, porque o animal, seja qualquer animal que está ali, ele não se sente protegido porque ele tem gente ao redor dele todo. Estressa o animal e o animal morre muito rapidamente. Ele tem que ter área de refúgio, área em que ele pode se afastar do público. Os caras agora, no século XXI, acabaram de colocar um zoológico novo, esse tipo de coisa. Então, você visita os aquários nos Estados Unidos, todos eles têm beluga, tem golfinhos, tem uma série de animais, de mamíferos, né? Até como entretenimento, né? O SeaWorld é um circo. Né? Mas sofreu retaliações, Marcelo? Sofreu retaliações há um tempo atrás, o senhor sofreu retaliações. É difícil de defender. O Blackfish, o filme Blackfish, que é muito usado pelos caras que são radicais, tá? A diretora do Blackfish é extremamente favorável a aquários e zoológicos que cumprem um papel de educação, pesquisa e conservação, e ela é associada ao Monterey Bay Aquarium, que é um excelente exemplo de aquário nos Estados Unidos, tá? Mostrando que aquário é uma coisa, SeaWorld é outra. Com certeza. É aquário, para não misturar as coisas. Né? Não, com certeza. O Márcio, ele mora em Miami, apesar que ele está com esse fundo maravilhoso de Manhattan, mas tá bem aí, tá tudo certo aí? Tá tudo tranquilo, aqui tá uma maravilha. Na verdade, eu vim para o Rio para passar o meu aniversário e acabei passando a quarentena, né? Então não consegui voltar. Está passando a quarentena. Eu tô aqui, eu tô por aqui. E é uma pergunta até que eu queria te fazer. Como é que ficou o Aquário nesse momento de quarentena, né? Porque eu imagino que o custo para manter essa estrutura toda deve ser um negócio gigantesco e os recursos do público parar, né? Estancou. Como é que isso está conseguindo resolver essa maluquice aí? O aquário está há 4 meses fechado. Diferente de um shopping, no shopping você fecha as luzes e vai todo mundo embora. O aquário não. O grande custo é manter a vida. Né? São 4,5 milhões de litros sendo filtrados a cada hora. Então tem custo de alimentação, tem os biólogos que precisam cuidar, veterinários. Então tem uma equipe que você não pode deixar de ter. Tá? Então, ainda bem que o Grupo Cataratas é um grupo forte, então, ele suporta esse tipo de coisa, felizmente.
Tá? E aí é lógico, você tem uma série de custos que não que não seriam, tecnicamente seriam previstos, mas é uma situação que daqui a pouco vai voltar ao normal. Eu acho que volta ao normal. O aquário só vai abrir quando for efetivamente seguro ter as pessoas circulando pelo circuito. Então, antes disso, ele não vai abrir, independente se o prefeito permitir ou não, que a ideia é que dia 17 de julho, teoricamente, os equipamentos turísticos possam reabrir. A gente provavelmente não vai reabrir no dia 17, pode ser que em agosto, se tudo correr bem, a gente pode reabrir o aquário. Felizmente, temos um Grupo Cataratas fazendo a gestão, então isso faz com que a gente não tenha problemas financeiros nesse sentido. Tá? Isso provavelmente deve estar sendo um problema para várias outras instituições semelhantes, tá? Mas não tem o que fazer, né? Eu acho que aí tem esse problema mesmo, que zoológicos e aquários têm um plantel que precisa ser mantido. Marcelo, eu acho prudente, inclusive, esperar, porque agora com essa, digamos assim, essa amenizada aí da quarentena, né, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, a prefeitura, governo estadual e tal, dando uma amenizada aí, dizendo, não é bem o termo amenizar, mas deixando o pessoal sair mais, tentar voltar ao novo normal. O que aconteceu? Nós temos um correspondente internacional na cidade do Porto, em Portugal, temos o Márcio em Miami, e a gente tem visto que esse tipo de ação gerou efeito manada. Entendeu? E muitos lugares, inclusive, voltou o lockdown. Vários lugares voltou o lockdown. Então, eu acho muito prudente essa espera, porque, de fato, a gente não sabe. Você vê, por exemplo, recentemente a gente teve cenas do Leblon na grande mídia, mostrando lá o pessoal, parecia que tinha achado a cura do Covid. Quer dizer, nada contra o Leblon em si, que eu adoro, mas, assim, em vários bairros, em vários lugares da cidade, do Brasil, de outros países, as pessoas estão confundindo relaxamento, lembrei do termo, relaxamento da quarentena como se fosse a cura do Covid-19. E aí é uma coisa preocupante, porque daqui a 15 dias pode voltar de novo, né, essa demanda toda pelos hospitais. Quase toda certeza isso vai acontecer. Tem como. Eu estava querendo saber a sua opinião, que é exatamente igual a minha. A minha opinião eu estou há 4 meses em casa com minha mulher, com as minhas filhas. Tem um lado bom e lado ruim, né? O lado bom é que eu tenho convivido com as minhas filhas como nunca convivi na minha vida. Né? Que também tem um lado bom e um lado ruim, claro. Mas eu tenho almoçado, a gente tem almoçado todos os dias. Eu nunca almocei com as minhas filhas, não almoçava com as minhas filhas, não sendo no fim de semana. E eu acho que quem pode ficar em casa tem que ficar em casa. Tem várias pessoas que não podem ficar em casa. A gente sabe disso. Pessoas que precisam ganhar o dinheirinho para almoçar, para jantar, né? Se não sair na rua. Essas pessoas não têm jeito. Então, cara, quem pode ficar em casa e não fica em casa está sendo irresponsável. Essa coisa do Leblon, você vê ali, não vou nem falar daquela mulher que, do jeito que ela foi, aquele casal, mas as pessoas são muito prepotentes, irresponsáveis. Não se tocam que não é só ela, é a família dela, é tudo. Então, é difícil, né? Muito difícil você lidar com essa situação. E isso acontece no mundo todo, hein? Não é só no Brasil, não. É verdade. Israel agora está voltando, Portugal está voltando, Londres está voltando, Estados Unidos também. Isso muito em função dessa liberação, né? E as pessoas irem. E olha só, são pessoas inteligentes, hein? Pessoas de excelente nível, indo para restaurantes, indo para coisas de forma... Se você tem uma área externa, você usa máscara, legal. Mas não, você viu ali no Leblon, as pessoas sem máscara, como se fosse assim, voltou ao que era antes. Liberou geral. Nesse caso, o discurso de cada um faz o que quer da sua vida não cabe, né? Porque a responsabilidade de um afeta o todo, afeta o coletivo. É igual vacina. O cara não pode dizer, não, eu não quero tomar vacina. Exatamente, sem dúvida. Responsável. Você tem que pensar na sociedade, e não em você só. Entendeu? Verdade. Eu acho agora, bem legal. Excelente é o Frost Museum. Frost,
Miami, puta, tem um aquário que é... Isso é outra coisa. A água que tem no Aquário Marinho do Rio de Janeiro, você não vê em lugar nenhum do mundo. Só no Frost. Frost tem uma água... E a gente... O escritório da Flicus, que é a empresa que eu tenho lá, é em frente ao aquário. Então, assim, é só atravessar a rua. É maravilhoso. Ai, que maravilha. É um espetáculo, aquele Frost, Virginia, um museu de ciência sensacional. Sensacional. Fantástico. Legal. Ô, Marcelo, eu queria que você me explicasse agora aqui, já que eu achei que a Michelle ia te perguntar essa, mas já que passou, ninguém ainda perguntou, eu queria saber como é que vai ser. Você mandou aqui no WhatsApp e está divulgando as crônicas, um encontro marcado com as crônicas da natureza, sua nova coluna no blog do grupo Cataratas. Como é que vai ser essa nova empreitada aí como colunista? Eu sempre escrevi muito, né? Então, tenho 8 livros publicados. Durante o Instituto Ecológico Alcolumbre, eu editava, escrevia as matérias e editava o informativo de 20 páginas bimestral. Então, sempre escrevi muito. Escrevia também, nessa época, algumas... Agora, na quarentena, eu passei a escrever mais, né? Especial, eu falei para vocês, várias. Eu teve uma sobre que é a questão do urso panda é mal adaptado, e várias empresas e profissionais estão mal adaptados e podem se tornar um urso panda. Tá? E usei na matéria uma frase do meu amigo Maurício Werner, que fala: se você não se transformar em ponto .com, você vai se transformar em ponto morto. Com certeza. Que é exatamente isso. Né? Então, eu tenho escrito várias matérias, vários artigos, e aí surgiu essa questão, essa oportunidade do Grupo Cataratas de criar um blog para que as matérias fiquem também disponíveis para outras pessoas lerem. Então, eu estou criando, são crônicas, são artigos meio no estilo crônica, falando sobre vários assuntos que são pertinentes a todos nós. Entendeu? Agora mesmo, o lançamento é sobre livros que levam espécies à extinção. Então, como é que um livro pode levar uma espécie à extinção? Pode. Eu dou 2 exemplos, que eu li o exemplo dos morcegos e dos tubarões. Então, são temas do nosso dia a dia que eu acho que estão bem interessantes e eu acho que vai fazer sucesso. E eu queria aproveitar esse momento, Sandro, para fazer aqui um jabá, né, aquele momento merchan, e convidar o Marcelo Spillmann para escrever na Flicus, né? Afinal de contas, a Flicus é uma rede colaborativa de informação que tem um algoritmo incrível que é capaz de ajudar no combate às fake news. Então, Marcelo, eu queria te convidar para escrever lá. A gente já tem mais de 7,5 milhões de usuários, mais de 15 milhões de visualizações, agora não tenho ideia, para estar chegando aí em 20. Então, é um projeto novo que tem menos de 200 dias, agora 190, alguma coisa nesse sentido, e que está fazendo sucesso aí. A gente precisa justamente levar conhecimento para as pessoas. É bem bacana, é uma plataforma democrática, a gente realmente criou ela porque entendeu que a democratização da informação, do conhecimento é algo fundamental, né? E outra coisa que é muito importante é que a gente tem lá o nosso algoritmo que consegue ajudar a combater essa maluquice aí que virou as notícias falsas. Momento legal, cara, legal. Eu vou nesse programa. Me manda um WhatsApp. Mando. Eu realmente achei ótimo, eu nem conhecia. Estamos aqui assistindo esse momento, nós dois. Momento merchan total. Ô, Márcio, depois passar no caixa lá para deixar uma graninha aqui pro programa, porque você não é fácil. Você não é fácil. Especial, né? Mas, gente, e é legal, sim. O Marcelo, é muito legal, porque... É o canal mais visto lá do M, né? Então tá falando aí, mas tá lá, firme e forte, arrebentando. Eu não vou nem falar esse negócio que você que tá falando, que eu sou o mais lido lá, mas isso aí Verdade. É muito bacana, porque comecei quase junto com eles lá aqui no Brasil, e acho realmente o portal bem legal, o portal bem democrático, tem espaço para todo mundo, isso é uma ferramenta bem bacana, e vamos torcer para que, a gente comentou ainda há pouco aí, que essa lei aí da censura na internet não passe e que os nossos deputados tenham bom senso.
de deixar a internet uma área livre para a gente poder ter as nossas críticas. Está indo fugindo do sol aqui. Responsabilidade todos devemos ter, né, Sandro? Pelas nossas ações, palavras e as punições para isso também. Espaço, né, para que a gente possa também exato. divergir, que é importante. Diz um grande filósofo, que eu não lembro agora quem é, mas que é na discordância que nasce a sabedoria. Então, assim, é importante que a gente tenha discordâncias para poder... Né, senão, o que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul? Mas, enfim, gente, estamos entrando, estouramos o tempo, agora cravado, 1 hora de programa. Eu peço para que vocês agora deem considerações finais, deixando o convidado por último. Vamos à prerrogativa Ladies First com a Michele. Depois o meu amigo Márcio Escudeiro, Homem Merchan, por favor, você não dê palestra nesse momento agora, para o programa não ficar muito grande. Você já teve seu momento aí, o momento Merchan. Então, Marcelo, a gente vai começar agora na Não teremos momento livro, Sandro. Eu estou sentindo falta, que eu tenho uns livros aqui para indicar, cara. Vocês querem dar uma dica de livro? Rapidamente, então. Eu quero. Eu vou te falar que um assunto que eu me interesso pra caramba é tubarão. E tem um livro muito bom, Tubarões no Brasil, Guia Prático de Identificação. É sensacional, eu recomendo. O autor é Marcelo Spillman. Bom, muito bom. Boa dica. Ô, Michele, você quer dar uma dica de livro rapidinho também, então? Posso dar, mas vou fugir do tema biologia, vida marinha e tudo, vou dar uma dica sobre... vou dar uma dica de um livro do Saramago, que é um livro que é um autor que eu amo e que me fez amar ler. Ensaio sobre a lucidez, que é um livro que eu amo, que acho super relevante. Muito boa dica. Boa dica também. Bom, gente, ali, eu vou eu vou rapidamente, então, já que cada um falou um estilo aqui, eu vou rapidamente dar uma dica, que é um livro chamado Sobre Ética e Imprensa, do Eugênio Butti. É um livro muito legal, geralmente é leitura obrigatória nas faculdades de jornalismo. Eu, como docente, professor, acho importante que pelo menos todos, ou quase todos, possam dar uma folheada. É um livro rápido até, mas é bem verticalizado, é bem interessante, sobre ética e imprensa, editora Companhia das Letras, Eugênio Butti. Marcelo, quer dar sua dica também? Era jornalista da Veja. Isso. Quer dar sua dica também, ou já fizemos o merchan aí do seu livro? Você quer indicar algum merchan? Já tá bom. Obrigado. Então tá bom, gente. Vamos então às considerações finais, deixando o convidado por último. Por favor, Michele Senise. Marcelo, esse momento é um momento onde a gente fica mais livre para falar o que deseja. Nesse momento... Você entrou na pilha do Márcio. Então, mas eu uso sem compromisso, sem fim. Para agradecer ao convidado que veio aqui, que disponibilizou seu tempo. Então, quero agradecer você. Assim, é sempre um ensinamento. E hoje foi um bate-papo incrível. Vídeo que, assim, o tempo já estourou e a gente queria continuar falando. Então, assim, muito obrigada por ter vindo, por ter conversado com a gente. Espero que tenha sido bacana para você, porque isso é o mais importante. É verdade. Legal. Muito legal. Eu adorei. Eu sempre gosto muito. Com certeza. Obrigado. Meu amigo Márcio Escudeiro, agora, por favor, sem palestrar, a gente tem que ter gostinho de quero mais. Se ficar esticando muito, fica cansativo o programa. Gostinho de quero mais. Vamos lá. Depois a gente convida de novo o Marcelo. Por favor. Convidado que esse momento é aquele momento que a gente se liberta e fala o que quer falar. Fala sobre a vida, né? O momento que se iniciou a vida no planeta Terra, que foi, se não me engano, pelo meio marítimo, né? Depois ele foi crescendo. Vai demorar esse treco agora. Mas eu quero te agradecer a presença do nosso convidado. Foi um papo maravilhoso. Eu acho que a gente teve aqui muitos ensinamentos. É uma coisa que a gente repete muito. Olha só, aquela história do não vai dar certo, não acredito, e tem problema. Isso acontece com todo mundo que tem sucesso. Não dá para você ficar mais nessa crença de que aquele cara ali nasceu para a Lua. Meu amigo, o cara pode ter até alguém pode ter tido ali uma conjuntura fantástica para chegar em algum lugar.
Mas normalmente não é assim. Normalmente você tem que passar por barreiras, lutar muito, brigar e acreditar no teu projeto, acreditar no que você quer fazer. Então, mais um exemplo desses. Eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de trazer uma pessoa tão especial assim para passar essas informações para a nossa galera. Queria pedir para você que está vendo a gente até agora para se inscrever no canal, para dar o like, que foi um papo maravilhoso, e para ativar o sininho para todas as vezes que a gente lançar algum programa novo, você receber a notificação. Você que não está inscrito, cara, você sabe que tubarão ele só morde quem não está inscrito no canal. Só vou deixar essa dica para você. Muito bom. Legal, Marcelo, cara. Legal. Faço Legal. palavras da minha bancada as minhas. Pô, seja sempre muito bem-vindo aqui ao M. Volte mais vezes para a gente estar sempre mantendo contato, sempre falando as tendências, as novidades. O que você quiser falar aqui, você está convidado sempre. Vitalício, convite vitalício. Obrigado, cara. Obrigado. É um prazer. Adoro. Esse papo é sempre gostoso. Realmente, a gente podia aí ficar mais 2 horas batendo papo, não falta assunto. É super gostoso, super legal. E falando sobre isso, realmente, de volta e meia, eu ouço, pô, mas que sorte que você teve, hein? Cara, quando você ouve isso, que sorte que você teve, eu respondo com uma resposta que eu acho que é de um jogador que falava, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E eu digo também, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então, não é sorte, é trabalho, né? E claro, quem trabalha muito, quem corre atrás, tem sorte também, né? São os acasos, né, que acontecem. Mas só acontece quando você está no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Foi um prazer, muito obrigado. Estou disponível aí, a hora que vocês quiserem, um novo convite. Sempre vou participar, tá bom? Agradeço mais uma vez. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigado, minha bancada, Michele Senise, Márcio Escudeiro, Marcelo Espilma. Brigadão pelo esse programaço de hoje. E até qualquer hora, de segunda a sexta, sempre aqui no YouTube e no M, o seu canal de empreendedorismo, marketing e entretenimento. Até mais, a gente se vê. Valeu, abraço. Um abraço.